não ficou sabendo que eu não gosto muito de fazer palestras. De fato, eu prefiro bater papo, eu prefiro uma conversa em volta da fogueira, eu prefiro interagir com vocês. Então, eu gostaria que vocês se sentissem muito à vontade para essa interação, tá? Me interrompam quando quiserem, discordem sempre que quiserem, complementem, coloquem o que vocês estão pensando, porque para todos e para mim, isso vai enriquecer a manhã de hoje. Eu acho que se só eu falar, vai ficar mais pobre. Tá combinado? Eu me informei e me disseram que vocês são bastante participativos, né? E eu quero ver isso acontecer comigo. Tudo bem? Ótimo. Bem, toda vez que eu chego numa casa espírita, eu lembro a primeira vez que eu fui à mocidade. E eu tive uma emoção muito forte, logo nas primeiras horas da mocidade, porque eu percebi que ali eu poderia ser quem eu era. Ali eu senti que a casa espírita há de ser um lugar onde nós possamos descansar. Entende o que eu digo? Onde nós possamos relaxar e colocar sem medo a nossa ideia, o que a gente pensa, o que a gente está sentindo, os nossos dramas, as questões que nos atormentam, e que ali, ao fazermos isso, nós seríamos acolhidos, nós seríamos, de fato, compreendidos. E isso gera um imenso descanso ao nosso coração. E toda vez que eu chego a uma casa espírita, principalmente a primeira vez, eu me lembro disso, como agora. Aqui ou há de ser, um lugar onde todos nós possamos descansar de algum cansaço, do esforço da luta, enfim, do nosso processo de caminhar e de se fazer. A energia que eu sinto aqui é muito boa e o mérito é todo de vocês que fazem essa energia aqui quando chegam aqui. Bem, mas, apesar desse descanso, nós temos a luta de cada dia. E a luta de cada dia é sempre a luta de se descobrir. No final, no meu entendimento, nós que na doutrina falamos tanto de evoluir, tanto de sermos perfeitos, eu gosto de resumir tudo isso como dentro da ideia muito forte para todos nós, que na verdade nós precisamos ser felizes. O nosso dever, entendo eu, é sermos felizes. Toda essa estrutura de vida com V maiúsculo, que representa todas as existências, e todo o nosso existir, visa nos fazer felizes, aprendermos, nos dar possibilidades de sermos felizes, de descobrirmos até o que é isso, porque penso que não sabemos o que é isso, mas mesmo assim queremos, porque algo em nós nos impulsiona para frente. Essa vida, essa estrutura, onde nós estamos inseridos, esse contexto, ela trabalha inteligentemente em nosso benefício, nos conduzindo para este lugar chamado sou feliz. E nós temos, por conta da bondade do Pai, uma infinidade imensa, olha o pleonasmo, uma infinidade imensa de grande, de possibilidades, de convites, de ferramentas para a gente se descobrir quem somos e descobrir o caminho da felicidade. Mas eu tenho percebido que normalmente a maioria de nós não percebemos esses mecanismos, não percebemos essas possibilidades que visam nos ajudar. Muitos de nós, quase todos nós, eu incluído, achamos que alguns dessas ferramentas são ruins, são indesejáveis, são quase um erro da vida. Sendo que se a gente pensar e estudar bem, não há erro na vida.
Não, a vida não se engana. Tá certo isso, gente? Tá certo pensar que a vida não se engana? Isso está coerente com a doutrina? Falar isso? Alguém acha que não? Se a vida não se engana, tudo que acontece na minha e na sua vida está perfeito. Aquelas pessoas que estão lá, que geralmente nos perturbam, são as melhores pessoas para estar lá. Melhores, não naquela ideia que as merecemos, que é uma ideia um pouco triste, mas porque elas são as melhores ferramentas que me ajudarão ou me ajudam a ser feliz. Acreditam nisso? Sério? Sério? Não gosto de respostas bonitas. O que me interessam são as verdadeiras. Muitos de nós, verdadeiramente concordamos com isso, mas muitos de nós queremos nos livrar de algumas pessoas, não? Ah, agora eu tenho a resposta verdadeira. Né? Nós queremos nos livrar delas. Né? São muito chatas, né? Nos criticam o dia todo, não é? Não nos apoiam, não é isso? Nem sabemos se gostam de nós, não é verdade? Estão lá quase por obrigação. Não é assim que a gente pensa? Ah, muito bem. Veja, eu não vou contar para ninguém isso que vocês estão contando. Fica aqui em 4 paredes, tá bom? Vai ser um segredo nosso. É isso que sentimos, de fato. Mas em cima desse sentimento, né, que aquela pessoa nos incomoda de alguma forma, nós podemos e já temos condições de ressignificar isso, de pensar diferente, inclusive baseado no que o Cristo nos diz, o que a doutrina nos reafirma. Quando nós oramos para que o Pai nos peça paciência, evidentemente Ele coloca alguém muito chato perto de nós. Porque não dá para aprender paciência com alguém legal. Impossível. Então é coerente com o nosso pedido, inclusive porque esse pedido ele está em sintonia com a bondade do Pai, que nós tenhamos pessoas chatas, vamos chamar assim, para que aprendamos a compreendê-las. Mas mais do que isso, aprendamos a nos compreender. E aí mora uma resistência que nós temos. Quase todas as ferramentas, e eu posso dizer todas as ferramentas e as oportunidades que a bondade do Pai nos oferece todos os dias, tem como objetivo que a gente se encontre, se veja, se entenda, se compreenda, entenda, enfim, o que está acontecendo dentro de nós. Há um ponto de resistência fortíssimo. Sou capaz de dizer, quase como ofensivo, de que nós não deveríamos estudar as obras básicas. Não deveríamos estudar do jeito que a gente está estudando o Evangelho. Porque muitos de nós, nos grupos de estudo, estamos apenas estudando o Evangelho. Um absurdo. Não é para estudar o Evangelho. É para estudar o que ele está nos dizendo. É para estudar o impacto que ele causa dentro de cada um de nós. É isso que precisa ser estudado. Porque estudar o livro, apenas entender o que ele está nos dizendo é pouquíssimo. É você tocar na superfície dele. O Evangelho, só para dar esse exemplo, se ele não nos incomodar, ele está sendo inócuo na nossa vida. Ele não é transformador. A gente não está permitindo que ele seja transformador. Como é que a gente ultrapassa a frase, perdoai os vossos inimigos? Como é que a gente passa para a próxima? Eu falo que essa parte é um mata-burro no Evangelho. Ninguém passa dela. Eu, pelo menos, não consigo. Primeiro, você quer perdoar o seu inimigo? Não, eu quero bater nele. Não é assim?
Se livrar dele já é legal, né? Antes a gente quer bater na pessoa. Não é essa a verdade, gente? Não é isso que acontece dentro de nós? Qual o problema de admitir se é a verdade? Se não admitir, continua sendo verdade, viu? E aí? Como que você passa por uma frase dessa que indiscutivelmente é salvadora, que indiscutivelmente é curativa, que indiscutivelmente há de ser o nosso propósito, a nossa meta, algo a ser trabalhado? Como que você continua a ler o Evangelho depois dessa frase? Só para dar um exemplo. Sem viver esse incômodo por dias ou meses, sem se ler, sem se perguntar o que aconteceu comigo a hora que eu olhei para mim e perguntei: quero perdoar os meus inimigos, quero amá-los, quero que eles estejam bem, e honestamente ficar para ouvir a resposta. Precisamos parar para se perceber, porque senão ficaremos estudando, quer dizer, lendo e lendo, acreditando que estamos cumprindo o script. Não fiz tudo o que deveria. Fui na palestra domingo de manhã às 9h, li o Evangelho, participei de todas as reuniões de estudo, fui na reunião mediúnica, fiz caridade. Pronto, está tudo certo. Não, não está. Aliás, você não fez quase nada. Porque eu estou convicto que ao terminarmos esse trecho do caminho, e todos os trechos, o grande questionamento não vai ser quantas cestas básicas demos, para quantas pessoas palestramos, quantos livros lemos. A pergunta dentro da grandeza sintética da vida superior para nós, será uma única pergunta: o que você fez com você? No que você se tornou? É isso que importa. E a gente, normalmente, confundimos meios com fins. Fora da caridade não há salvação, não é meta. É meio. É como. O que eu devo fazer é ser feliz. De verdade. É aprender a amar, sinônimo de ser feliz. Fazer caridade não é meta. Então, se eu cumpri o meio, mas não cheguei ao fim, ao objetivo, evidentemente que eu fiz alguma coisa. Evidentemente que conta alguns pontinhos na contabilidade divina que nada escapa. Mas a grande pergunta permanece: o que você fez com você? Ah, eu criei os meus filhos. Ok. O que você fez com você? Ah, eu cuidei dos meus pais, eu construí um centro, uma creche. Tudo bem. Divaldo, o que você fez com você? É isso que importa. É isso que a vida, é nisso que a vida trabalha. E se nós estivermos fora desta coerência, nós estamos desajustados. E estamos fora do caminho. Alguém quer fazer algum comentário? Vou dar outro exemplo. Nós gastamos quase toda a nossa vida à busca de alguém que nos ame. Não é verdade isso? Consciente ou inconscientemente, acordamos e dormimos, no fundo, com esse objetivo. Sanar as nossas carências afetivas. E acreditamos até hoje que será resolvido por alguém.
Não precisa ser alguém único, mas vários alguéms. É muito curioso. Fiquei pensando que se isso é extremamente importante, ser amado, se isso é extremamente importante, certamente Jesus deu alguma orientação que nos ajude a ser amado. E aí, vamos ao Evangelho. Procurei no Evangelho algum conselho para ser amado. Não encontrei. Será que Jesus esqueceu? Será que matamos ele antes que ele desse esse conselho fabuloso? O segredo para resolver as nossas carências? Alguém aqui conhece algum conselho do Evangelho que diz que como devemos ser amados? Não tem, né, Gustavo? Por que será que não existe no Evangelho uma instrução, já que o Evangelho é o manual do relacionamento? Por que não está lá? A única resposta que eu encontrei é terrível. É porque isso não é importante. Essa é a minha resposta. Porque amar, ser amado, não é a questão mais importante. Ser amado, lembrando, é aquilo que a gente busca quase a vida toda. E aquilo que eu estou buscando quase a vida toda, talvez não seja importante. E aí? Porque todo o Evangelho fala sobre amar, não sobre ser amado. Será que Jesus se esqueceu? Guardou para si o segredo maior? Suspeito que não, né? Por que eu coloquei isso também? Porque o convite que eu gostaria de fazer é que a gente lesse, estudasse as obras, se aproximasse do Cristo e da doutrina, que representa uma lente de aumento sobre o Cristo, com uma outra postura. Não como a postura de sempre dos últimos milênios. Como quem se aproxima de um ser superior para pedir. De joelhos, dobrado, como fazíamos frente aos reis, onde pedimos magnanimidade, benemerência. Nós precisamos parar de querer cestas básicas de Deus. Porque Ele não é benemérito assim. Ele já nos disse, levante e faça. Você é capaz. Eu não vou te dar felicidade. Porque eu confio em você. Porque você é capaz. Eu sei quem é que eu fiz. E não te darei migalhas. E essa bondade é tão gigante, tão gigante, tão delicada na sua forma de agir com cada um de nós, tão profunda e extensa, como se ela nos dissesse que não há movimento ao nosso redor onde a bondade e o amor divino não estejam presentes, nos estimulando a esta descoberta maior. Porque a maior das descobertas será concluirmos, não intelectualmente, mas com a mais profunda intimidade, com o coração, com a alma, de que sou amado e sou capaz. Esta, penso eu, será a nossa banal do dia a dia, da nossa presença nas casas espíritas. Mas ali, na sutileza dos pequenos gestos e movimentos, o Pai também está presente. Vamos lá, um exemplo? Então, eu também recebi, não aqui, em um lugar, uma mensagem. Olha que pequena, não é? Essa é até grande, tem menores que essa. Né? Muito bem.
Emmanuel, claro. Astronautas do além. Como diz o Tato, pelas mãos abençoadas do Chico. Aqui, eu posso dizer que eu não preciso ler mais nada nessa vida. Todo o roteiro da minha felicidade e da sua está aqui. 20, 30, 40 linhas. Todo o roteiro. Mas eu preciso ler com atenção. É bem menor que o evangelho inteiro. Isso facilita, não é? E ele toca em pontos do meu dia a dia e do seu também. Eu vou ler algumas linhas e comentá-las, se vocês me permitirem. Alguém presta atenção no título? Ou vocês acham que o título está lá só para enfeitar? O título chama Vencerás. Emmanuel é ousado, né? Ele começa, já podemos parar aí e ficarmos o resto da manhã. Ele começa nos dizendo, você vencerá. Não é uma pergunta. Aí eu pergunto para vocês, você acredita nisso? Mesmo? Você acredita que vencerá? Confia em você assim? É preciso. Porque se não confiar, pare, não continue, não comece a ler a mensagem. Você tem uma questão a resolver ali. Você não acredita que vencerá. Talvez isso significa que você não integralizou dentro de você que o Pai é amor infinito e que você é filho desse amor infinito. E, portanto, de absoluto e extremo valor. Talvez você não acredite que seja amado pelo Pai. Talvez, fortemente, você pense que não mereça o amor do Pai. Só porque errou as bobagens que errou. Porque nós somos assim, não somos? Matamos 2 ou 3 e acreditamos que o Pai não nos ama mais. Não é assim? Aliás, nós temos certeza absoluta que Ele virará nossas costas. Se virará de costas a nós. Não temos? E aí? Como que a gente resolve isso? Porque precisa ser resolvido. Porque se eu não avançar nesse sentimento em relação ao Pai, como a vida é construída e existe, tão bem explorada pela doutrina, parece que eu vivo nas beiradas, acreditando e não acreditando, no fundo não aceitando o descanso de cada hora que a bondade do Pai nos faz. Por quê? Porque não acredito, enfim, que eu sou capaz de vencer, que mereço vencer. Esse negócio de merecer é outro problema. A gente ouve assim, principalmente quando a gente vai em lugares onde há cura espiritual. Muito corretamente, nos dizem assim, quando nós estamos esperando o fenômeno ocorrer, quando ocorre. Bem, o médium muitas vezes fala, corretamente, olha, eu não faço nada, tudo é da bondade do Pai e será curado quem merecer. Aí muito bem, aí eu não sou curado, então eu não mereço mesmo. Tá certo? Não mereço. Um passo para a depressão. Não mereço. Eu concluí algo sobre isso. Nós não merecemos mesmo. Mas isso não é importante. O Pai ainda assim nos ama. Isso é amor incondicional.
Nós não merecemos. Isso não é o ponto. O filho da parábola do filho pródigo não mereceu o tamanho do amor e do acolhimento que ele teve daquele pai, mas teve. Nós somos este filho. Nós precisamos trabalhar isso. Achar isso bonito e emocionante não basta. É preciso quebrar esses muros da autoinferiorização, quebrar essas crenças, não tem outra palavra, essas crenças que nos fecham numa prisão, que nos tortura permanentemente e que faz com que a gente se auto-sabote durante o nosso período de vida encarnado. Depois também. Quando a gente conclui, isso não é difícil, concluir que, de fato, eu me envergonho dos meus erros perante o Pai, é porque o nosso relacionamento com o Pai ainda é muito infantil. Porque nós já fomos informados que o Pai não nos olha dessa forma. Nós sim, imperfeitos, olhamos as pessoas ao nosso redor e a nós mesmos, os nossos filhos, classificando-os como merecedores ou não. Isso é irrelevante para o Pai. Irrelevante. Ele sabe da nossa condição. Ignorantes, sim. Inferiores, não. Não somos inferiores. Não somos feitos de um material inferior. Nós somos feitos do material divino. Isso não é pouco. E precisamos honrar esse material. No mínimo, acreditando na grandeza do material do que nós somos feitos. Ignorantes, sim, sem dúvida. Com tudo a aprender. Inferiores, não. É uma ofensa ao Pai pensarmos assim. E também um mecanismo de fuga das nossas responsabilidades. É também cômodo se considerar inferior, se decretar inferior e, portanto, nada posso. É bem cômodo, não? Bem cômodo. Não consegui ser feliz, sabe, Deus? Eu sou muito inferior. Não é cômodo. Precisamos de um choque de realidade nas nossas vidas. E, neste caminho que é o Cristo, existem pequenos trechos deste caminho que a gente precisa trocar em miúdos. E essas mensagens grandiosas nos ajudam a pegar a síntese, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, essa síntese quase incompreensível de se trocar em miúdos no dia a dia. Grande parte, se não toda a obra que nós temos à nossa disposição, vem explicar tudo isso, trocar em miúdos, detalhar, citar exemplos e falar do que acontece dentro de nós para que a gente se reposicione com honestidade. Então precisamos acreditar ou não no título. E só o título causa todo, e muito mais, esse conjunto de reflexões. Só esse título fere ou confirma um conjunto de crenças que nós alimentamos, que é decisão nossa. Isso é muito importante, gente. É possível pensar que quase todas as nossas lágrimas são escolhas que fazemos. Quase todas as nossas lágrimas existem, amargas e ácidas, porque estamos escolhendo pensar e sentir de uma determinada forma. Porque já nos foi dito que nós podemos transformar as lágrimas em suor. Ambas são salgadas, certo, Tato?
Mas é muito melhor o suor, não é? Do esforço, do que as lágrimas que queimam. Alguma questão, gente? Estou no título. E só não vou continuar porque o tempo não permitirá. Mas é só um exemplo. Vou continuar mais um pouco. Imaginem, gente, o que acontecerá quando nós acreditarmos nesse título. Acreditarmos é pouco, porque quem acredita hoje pode não acreditar amanhã cedo. Quando nós tivermos certeza de que esse título fala de mim, fala de nós. O que acontecerá na nossa vida? Quem vai nos segurar? Hã? Como que os exercícios da vida, que a gente chama de prova ainda, são só exercícios. Quando eles chegarem, como que a gente vai olhar para esses exercícios quando a gente tiver convicção? Eu vencerei. Não sei nem como. Mas isso é outra história. Isso é história. Mas eu vencerei. Eu tenho tempo e capacidade. Não preciso de mais nada. O que acontecerá, gente? Me digam se isso não transforma a vida de alguém. E para que serve o Cristo e a doutrina se ela não nos transformar em pessoas mais felizes? Não serve para nada. Nada. Só como mais uma ilusão. É incrível pensar que nós somos capazes de transformar o Cristo numa ilusão. É incrível. Como é forte a nossa capacidade de fuga. Como é forte. Impressionante. Nos aproximamos do Cristo, nos dizemos religiosos, fazemos gestos religiosos, ações religiosas, mas continuamos distantes. Não estamos lá. Estamos ocos lá. E depois nos espantamos da nossa solidão. Consequência clássica e óbvia. O que aconteceria, o que acontecerá, melhor dizendo, que isso acontecerá quando nós nos colocarmos sem orgulho, humildemente, necessariamente humildemente, dizendo diante da vida que não compete comigo, hein? Porque eu não vou vencer a vida. Ninguém não está dizendo para vencer a vida. Nós vamos vencer a nós mesmos. O homem velho será vencido. As velhas crenças serão vencidas. Os sentimentos infantis que carregamos e que damos uma casca bonita e sofisticada, isso nós venceremos. É isso. Esse é o nosso inimigo. O inimigo, inclusive, muito útil até hoje, que nos trouxe até aqui. É muito interessante os ciclos da vida, né? Aquilo que nos leva até um ponto precisa ser jogado fora como uma casca agora inútil. Olha aí o nascer e o renascer. Olha a criação e a destruição tão bem colocada pela doutrina. Nós precisamos fazer com que aquelas crenças, sentimentos e pensamentos que nos trouxeram até aqui morram. Não desprezando-os, entendendo como eles nos trouxeram aqui para deixá-los de lado e pegarmos um novo processo de crescimento. Orgulho e egoísmo extremamente úteis. Extremamente úteis. Agora desnecessários, peso e doença. Por isso que não vamos tirá-los de nós, mas aprimorá-los, transformá-los dentro do processo de crescimento de todos nós. E aí Emmanuel continua ousado e diz assim: não desanimes.
fiquei pensando, como que Emmanuel diz isso genericamente, né? Porque a mensagem não foi feita para mim, nem para cada um de vocês. Foi feita para toda a humanidade. Por que Emmanuel nos diz, não desanimes? Por quê? Por que ele nos pede isso? Em primeiríssimo lugar. Quase como uma condição fundamental para vencer. Porque aqui tem um roteiro. Eu, inclusive, vou ler a última linha. É a menos importante. E assim vencerás. Confirmando o título. Ou seja, e assim significa, faça tudo isso e assim vencerás. Bem fácil. Não desanimes. Primeiro grande item. Como condição para vencer. E aí, gente? Como que a gente faz para não desanimar numa era do desânimo? Na era da depressão. E como todos dizem, aumentará. Como a gente faz? Alguém sabe? E aí eu pergunto individualmente. Eu não estou falando de quem você conhece. Eu estou falando de você. Alguém sabe? Por que em alguns momentos surge o desânimo? E por que em outras horas não? Pois é preciso saber. Faz parte do autoestudo. Nessa linha, eu já preciso entrar num longo, talvez longo processo de autoanálise, percebendo aqui eu desanimo, aqui eu não desanimo, e procurando saber por quê. Qual é a minha dinâmica íntima que faz com que depois que eu fracasso em algum objetivo menor, eu desanimo? O que está acontecendo dentro de mim nesse instante? Quando eu vou lá e dou uma palestra que eu não gosto, um fracasso, por que eu desanimo? O que acontece dentro de mim? Que forças estão em jogo? O que está acontecendo ali? Qual é a minha dinâmica? Pergunta 919, certo? Conheça-te. A gente está lendo isso 500 anos antes de Cristo, mas estamos fazendo pouquíssimo para se conhecer. E continuamos a participar dos grupos de estudo, como se estivessem falando de outra pessoa. Como se eu já fosse doutor daquilo e estivesse apenas relembrando. Profunda ilusão. Profundo adormecimento em que nós estamos. Não desanimes, é a colocação de Emmanuel. Não há motivo para você desanimar. Não há motivo real para você desanimar. Você só desanima porque não reconhece o próprio valor. Porque não aceita o processo de crescimento que manda e que diz que cada um somente terá segundo o seu esforço. Essa lei rege o universo. É muita infantilidade da nossa parte querer brigar com isso. Quantas lágrimas a gente vai ter que chorar ainda para entender que não vai funcionar fora da lei, desta lei. Quantas lágrimas ainda? Porque chorá-las ou não já é uma decisão. Pelo nosso nível evolutivo, de forma coletiva, nós já somos capazes de entender isso. E de que mesmo que os nossos sentimentos queiram outra forma, é hora de educá-los. Já foi dito que a doutrina espírita visa educar o sentimento do homem. Isso é muito estranho. Isso, inclusive, está, se não me engano, na primeira pergunta do Consolador. No finalzinho, quando ele compara ciência e doutrina. Certo. Se a doutrina espírita, então, visa educar os nossos sentimentos, por quê?
estudamos tanto o intelecto? Outra fuga. Nos orgulhamos quando o IBGE diz que somos a elite intelectual das religiões. Que bonito. Mas traz alguma alegria verdadeira? Não sei, não sei. Um dia, diga que somos a elite do sentimento educado. Do coração que não é mais tão infantil e que manda em nós. Ainda não somos seres racionais. Somos só seres emocionais. Completamente dominados pelas próprias emoções e desejos. Vontade, ainda vamos aprender o que é isso. Então, desânimo é porque não sabemos é algo diferente de ter lido. Ok? Sabermos o nosso valor. Isso não é orgulho. É incrível, nós que temos tanto medo do orgulho. Nós vivemos aquela linha difícil de se considerar valiosíssimo e ignorante ao mesmo tempo. Isso é algo difícil. Porque parece que elas são paradoxais, né? Parece que elas brigam entre si. Como alguém valiosíssimo pode ser ignorante? Sabe por quê temos essa perplexidade? Porque na nossa ilusão a gente acredita que valiosíssimo é culto. Valiosíssimo não é culto. Precisamos resolver essa equação dentro de nós. Isso não é intelectual. Você precisa se considerar, isso não é intelectual, você precisa se olhar, se ver, se perceber, se sentir valiosíssimo. Perceber ao seu redor todos os movimentos de valor que a vida traz para você. Todos os cuidados, as sutilezas, como diz o Rossando, os requintes do amor divino. Que existem na vida de todos nós, todos, 100%. E ao mesmo tempo falar, sim, sou uma pedra de valor único em desenvolvimento. Sou uma semente que será uma árvore inimaginavelmente valiosa e produtiva, que dará flores únicas, frutos únicos, mas uma semente ainda. Há algum desvalor na semente? Há alguma inferioridade na semente, gente? Não. A grandeza na ignorância da semente. Mas não há inferioridade. O desânimo vem desta incompreensão, deste não sentir. E nós precisamos resolver. Bem, se a gente já resolveu o título e a primeira linha, vamos deixar o resto da mensagem para outra vida. Porque já muda tanto. Fala sério. Imaginem vocês, convictos de vencer, por conta de tudo que falamos e mais, imunizados contra o desânimo. Sabem que todas as lacunas da nossa capacidade serão preenchidas pelo Pai. Todas. Todas. E se nós errarmos muito, 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 Ele virá nos buscar. Porque ninguém vai ficar para trás. Ninguém. O que mais a gente precisa? A psicologia diz que um dos maiores medos das crianças
elas serem esquecidas. A criança pequena. Esquecidas na escola, no parque. A gente cresce em corpo e esse medo, penso eu, permanece. Oculto, não óbvio, mas permanece. Como nós temos medo de não ter valor. Ser esquecido igual não ter valor. Como nós temos medo. Vejam, quando a gente sente o nosso valor. Quanta coisa a gente, quanta doença, de quanta doença a gente se cura. Deve ser quase o paraíso. Por isso que eu falei, deixar o resto para a próxima vida está ótimo. Se você falar, ao final dessa existência, Pai, eu me tornei uma pessoa que sabe o próprio valor e age assim. Nossa! Consegue imaginar? Nós precisamos relembrar daquela cena que eu gosto tanto, que me emociona. Sabe quando a gente leva o nosso filho ou nossa filha para brincar no parque? Lá na praça? Que tem aquele banco de areia? E aí, geralmente a mãe ou o pai leva, enfim, quem tiver tempo, e fica lá conversando com os outros pais, as outras mães, enquanto as crianças brincam lá na gangorra, ou no balanço, ou o que seja, no banco de areia. E está lá todo mundo conversando, e as crianças todas brincando, quando de repente, agachados, brincando na areia, o seu filho se levanta, quase assustado, quase com medo, e te procura com o olhar. Varre o horizonte e localiza o pai ou a mãe. E quase suspira, aliviado, porque conclui que então está tudo bem. E volta a brincar. Nós somos esta criança, até hoje. Parece que a gente tem se esquecido de procurar, de se levantar dessa nossa brincadeira de viver e procurar o Pai no horizonte. Penso eu até que a gente procura, mas não enxerga. Nossos olhos, nossa percepção, muitas vezes está completamente deturpada. Nos fizemos, ao longo de decisões, cegos. Nos fizemos insensíveis. A nossa capacidade de percepção desse amor, dessa grandeza, se atrofiou. E olhamos desesperados para toda parte, a vida inteira, e não conseguimos ver com os olhos da alma, não com o intelecto. Essa ferramenta que tem fortes limites. Quem não se desespera ao não ver na praça da vida, não temos visível o apoio maior, aquele que resolve tudo. Porque para essa criança, a mãe e o pai resolvem tudo. O salva de tudo. E é assim com o nosso Pai. Mas se a gente não o vê, acreditamos que tudo depende de nós e que precisamos nos proteger contra tudo e todos, numa vida cruelmente torturante. Cruelmente. É assim que vivemos, quase todos nós, inclusive nós espíritas, quando não nos abrimos o nosso coração a esse banquete, a essa água viva, lembrando o poço de Jacó,
ainda não tomamos a água que tira a sede para sempre. O poço está lá. Jesus continua nos oferecendo essa caneca. Temos nos recusado a tomar. Uma decisão. E eu termino perguntando a vocês de novo. Quantas lágrimas ainda precisaremos chorar? Por escolha, esquece esse papo de karma e de dívidas. Suspeito que as causas atuais das nossas aflições, causadas por nós, sejam muito maiores do que as anteriores. Muito maiores. Antigamente, lá na Idade Média, nos chicoteávamos. Tenho saudade dos chicotes de couro. Porque os chicotes psíquicos são muito mais dolorosos. Não são? Vamos abandoná-los? Porque ninguém nos manda mais usá-los. São decisões nossas. Dentro daquele tremendo sentimento de culpa que a gente ainda guarda e incentiva a ter. De novo, uma fuga tremenda que nos afasta da nossa responsabilidade de sermos felizes. A felicidade não é um prêmio, ela é uma responsabilidade. Queremos amar o Pai, sejamos felizes, porque aí o honraremos. Amamos os nossos filhos, sejamos felizes, para que eles saibam como fazer, para que a gente mostre o caminho às pessoas que amamos. É talvez uma inversão brutal de metodologia, digamos assim, a gente se debruçar sobre os nossos queridos, querendo que eles se transformam, na pretensão suprema de que nós vamos transformá-los. Nós só podemos mostrar o caminho e deixá-los viver confiando em quem eles são, como o Pai faz conosco. Amamos os nossos filhos? Sejamos felizes. Cuidem-se. Acreditem em quem somos. E estaremos cumprindo o nosso caminho. Eu saio daqui muito chateado, porque ninguém falou comigo. Vocês ficam me devendo um bate-papo, tá bem? Que Jesus nos abençoe.